Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a palavra de Deus neste domingo. Ele é o 23º dentro do tempo comum. Hoje nós estamos fazendo essa nossa live num horário que não é muito aquele dos normais dias de domingo, mas devido a alguns compromissos, mas eu não gostaria de deixar de apresentar também no dia de hoje essa nossa meditação. Essa aqui é a nossa Páscoa semanal. Eu acho interessante, a minha geração foi uma geração que cresceu ouvindo um certo comunicador na televisão dizendo assim: quem não se comunica se trombica. É verdade, comunicar-se é necessário. E hoje um pouco o Evangelho vai nos fazer entrar nessa linha, nesse espírito de uma comunicação que é necessária, uma comunicação que seja uma comunicação correta, a comunicação que seja frutuosa dentro da sua família. Como é que está a comunicação? Quais são os espaços de comunicação que existem dentro da sua família? Nós no Brasil estamos celebrando o mês da Bíblia e um dos cânticos que eu penso que seja o mais popular, conhecido sobre a Bíblia é justamente este, né? Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Então, a comunicação, ela é muito importante, a comunicação é necessária. Aliás, o próprio mistério da Páscoa, nós celebramos a cada domingo a nossa Páscoa semanal. E a Páscoa, enquanto festa cristã, não é uma festa de um dia. A festa é o chamado Tríduo Pascal, ele é celebrado em 3 dias e é um tempo prolongado também, que é chamada a cinquentina, o cinquentenário pascal. A Páscoa se conclui com a festa do dia de Pentecostes. E o dia de Pentecostes, o que é que nós vemos diante dos nossos olhos? Aquele belíssimo milagre de pessoas que falam línguas diferentes, que ouvem os apóstolos na sua própria língua. Estes apóstolos que receberam o Espírito Santo, que apareceu sobre eles em forma de línguas de fogo. Portanto, esse mistério da Páscoa é um mistério para ser comunicado e é o mistério da comunicação. A Páscoa que se conclui no dia de Pentecostes, o 50º dia, significa olhar e aprofundar esse sentido de que a gente pode e deve comunicar-se bem, comunicar-se melhor. Justamente a Páscoa lembra para nós que um outro fenômeno humano da linguagem foi colocado pelo avesso, que é Babel. Babel é aquele lugar onde as línguas foram confundidas. Pentecostes, conclusão do mistério da Páscoa, é o lugar onde a capacidade de falar línguas diferentes não se levanta como uma barreira para a comunicação entre as pessoas. E o nosso batismo é a participação nesse mistério da Páscoa. Daqui a pouco a gente vai ver como esse evangelho de hoje nos introduz nesse mistério, nessa capacidade de comunicação correta, a comunicação correta. Mas a cada domingo nós estamos lançando o nosso olhar sobre a coleta do dia, a oração com a qual a igreja se dirige a Deus. Então a oração de hoje assim diz: ó Deus, vírgula, Pai de bondade. Esse ó Deus em gramática se diz é um vocativo. A gente celebrou o mês das vocações. Não é verdade que Deus nos chama, mas nós também chamamos a Deus. O vocativo significa isso, chamar. A gente chama a Deus. Depois vem ó Deus, vírgula, Pai de bondade, vírgula. Isso se chama em gramática de um aposto. Nós estamos explicando, nós estamos elucidando quem é este Deus ao qual nós nos dirigimos. Não é um Deus que a gente olha sem nenhuma relação com ele. É um Deus que há uma relação com a gente, porque se eu digo que Deus é Pai, eu estou dizendo que eu sou filho, ou ao menos que esse Deus é um Deus que tem filhos. Mas se eu sou esse que estou me dirigindo a ele dentro dessa relação, então a igreja se coloca agora diante de Deus com esse mistério do seu ser filha de Deus, a igreja filha de Deus. Mas aqui dá uma coisa muito interessante que diz que esse Deus é Pai de bondade. Esse de bondade, né, o pessoal que olha para a língua latina diz que nós temos uma espécie de genitivo, não é subjetivo, e é uma espécie de adjetivo. Esse de bondade é como que eu digo assim, um anel de ouro, eu poderia dizer um anel áureo. Quando eu digo Deus Pai de bondade, eu estou dizendo Deus bondoso.
Então, bondoso, oso, significa cheio de alguma coisa. Um Deus bondoso é um Deus cheio de bem. Quando o anjo vai para Maria e diz, Ave cheia de graça, graça plena, ela é cheia de graça, plenitude de graça está nela, repleta de graça. Aqui a gente olha para Deus dizendo que esse Deus é um Deus repleto de bondade. O que a gente tem em Deus é bondade pura. Ele é Pai e é Pai bondoso. É o Pai que faz o bem. Tudo que ele faz é bom. Vê lá que o livro do Gênesis termina dizendo assim, e tudo que Deus fez era bom, e ele viu que tudo que ele fez era bom. Então Deus é essa fonte de bondade, enquanto Pai, enquanto Criador, ele realiza e faz o bem. A oração continua agora nos fazendo dizer uma outra coisa, esse Deus que é Pai de bondade, isso está dentro desse vocativo, desse clamar a Deus que a gente está dizendo, mas depois diz também, explica a ação de Deus. O que é que Deus faz? Porque sempre na oração está contido evocar a Deus a partir da sua ação, a partir da sua revelação na história, a partir da forma com a qual ele se mostra. E aqui diz que Deus é aquele que nos redimiu. O verbo redimir, não é esse re, é uma partícula latina que significa dizer de novo. É algo que se repete, que acontece uma segunda vez. Então aqui diz que chama Deus aquele que nos redimiu, que nos redimiu, fez algo com a gente uma segunda vez. O que é que significa esse redimir? O verbo emere em latim significa comprar, daí veio a palavra redenção, redimir. Deus é aquele que por uma segunda vez ele paga para a gente, paga para nos resgatar. Não tem aquela coisa que a gente diz, eu estou pagando para ver. Não é? Deus é aquele que pagou para ver o ser humano realizar aquilo pelo que ele foi feito. A primeira vez que ele o faz é já quando nos chama à criação, quando nos faz entrar no mundo, e depois ele nos resgata na medida em que a gente comprometeu a liberdade da gente, ele vai e paga por essa liberdade. Por detrás disso está todo um conceito do mundo antigo, do mundo latino, era o conceito da emancipação, porque muitos pais podiam inclusive vender os filhos como escravos para trabalhar para outras pessoas, e os filhos também eram uma espécie de fonte de renda. E existia um rito no mundo antigo chamado rito da emancipação, que era o rito a partir do qual, simbolicamente, por meio de uma ação pública, se dava ao filho o direito dele fazer o pleno uso da sua liberdade. Então Deus é aquele que interviu no mundo uma vez para nos criar e depois para nos fazer livres do pecado e do mal, depois que o homem peca, para que ele possa voltar a estar na posse daquela liberdade para a qual ele foi criado. É uma liberdade e é uma liberdade também para que o homem possa realizar aquilo para o que ele foi criado. Depois diz ainda uma outra coisa da ação de Deus, que é nos redimiste e nos adotaste. Lembra o filho pródigo, quando ele voltou para casa, que disse para o pai, eu já não sou mais digno de ser chamado teu filho, porque ele já tinha pegado tudo da herança. Com aquilo ele podia estar dizendo que o pai dele já não existia mais para ele. Mas esse Deus é o Deus que nos redime enquanto filhos que caminharam para a escravidão, que se fizeram escravos. O pai vai lá e nos resgata, paga o preço do nosso resgate, mas agora ele não quer ter também um escravo dentro de casa, ele não quer um filho vivendo dentro da sua casa como escravo, ele nos adota, nos dá de novo a gente a posse, o direito de viver como filhos. Agora, voltemos a esse conceito da adoção, porque a adoção, o verbo optar, adotar, se a gente vai em Portugal, a gente vai ver que até hoje eles ainda colocam essa forma de escrever adopção. Não é que a gente, e dentro está a palavra opção. O que é uma opção? Uma opção é uma escolha. Quando alguém adota um outro, está fazendo uma escolha. Quando uma mãe fica grávida de um filho, então ela não faz uma escolha.
não é? Se é uma menina, se é um menino, é aquilo que é dado, é um dom. Mas quando alguém vai num orfanato e diz, eu vou adotar essa criança, ele está escolhendo. Ele pode escolher se quer um menino, se quer uma menina, se quer um filho negro, se quer alguém de pele clara, quer dizer, pode escolher. Ele olha e sente compaixão daquela criança e diz, eu opto por aquela ali, porque é uma criança que tem problemas físicos e me comoveu e eu quero levar para minha casa, quero cuidar dela. Então, tem por detrás da adoção esse sentido da escolha. Cada um de nós diante de Deus é fruto de uma escolha de Deus. Realmente a gente é escolhido. Deus podia escolher pela nossa vida e escolheu. Escolheu a você, escolheu a mim. Então nós somos filhos pelos quais Deus faz uma verdadeira escolha. Não é que ele foi obrigado a alguma coisa, não é o sangue que forçou, não é a biologia que forçou, é uma escolha de Deus. Mas agora façamos ainda um outro salto dentro do mundo antigo no conceito de adoção. Porque nós, normalmente, o que é que a gente faz? A gente adota alguém porque essa pessoa está necessitada, porque é precisada, etc. No mundo antigo, o conceito de adoção e o conceito da escolha tinha uma outra forma. Normalmente, quem era que fazia esses atos de adoções? Era um rei, era um general, era um imperador, que normalmente escolhia alguém por causa daquela capacidade que a pessoa tinha para depois sucedê-lo naquela função que ele tinha. Ou seja, é uma pessoa que é escolhida a partir dos seus dotes, adota por causa dos dotes que a pessoa tinha. Com isso, então, a gente pode fazer algo profundo. Não é que Deus me escolheu por causa dos dotes que eu tenho aí, Deus, eu vou escolher esse, mas é no sentido de a gente dizer assim, eu preciso enxergar os dotes que Deus colocou dentro de mim. Eu preciso me enxergar com esse olhar de uma escolha por Deus, mas não de uma escolha como quem Deus foi forçado a alguma coisa. É que de fato Ele me deu dotes, me dotou de capacidades com as quais Ele pode contar com a minha presença no mundo, por mais que eu não as enxergue, por mais que eu não as queira ver, por mais que eu não as admita. Então eu devo pedir a Deus esse olhar para ver a forma como Ele me enxerga, a forma como Ele me vê. Como Maria que diz assim, o Senhor olhou para a pequenez de sua serva. Há um olhar de Deus para nós e a gente precisa descobrir esse olhar de Deus que deve nos encantar. E é esse olhar que nos resgata, que nos redime. Essa forma de Deus nos ver é uma forma que nos liberta. Então, que nos adotastes como filhos e filhas, e aí tem a súplica. Qual é o pedido que nós fazemos? Concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Porque o verdadeiro filho, primeiro, tem que sentir essa liberdade, essa graça de realmente aquilo que eu dizia antes, né? Ser livre de, mas ser livre também para. A verdadeira liberdade não é fazer aquilo que dá na telha da gente, não é? Mas é justamente entrar nessa comunhão de amor, como dizia Santo Agostinho, não é? Ama e faça aquilo que você quiser, porque quem de fato ama e ama de verdade, ama segundo Deus, não vai fazer nada que seja nocivo para a pessoa do outro. Então a gente pede a Deus essa graça de poder crer no Cristo e conceder a nós a liberdade, mas também a herança eterna. E ver que essa herança eterna é algo que a gente herda, é algo que realmente Deus nos concede, é algo que Deus nos dá. A gente não faz nada para merecer, é puro dom de Deus. Entrar nessa concepção desse profundo dom de Deus. Ditas todas essas coisas sobre essa oração belíssima, não é? Peçamos a Deus a graça de realmente entrar nessa oração. Eu gostaria de sugerir para quem é padre, que vai ver aqui essa live, né? Que tal, talvez hoje, o prefácio que você use na missa de hoje fosse o prefácio número 9 que temos no nosso missal, que é o prefácio para os dias de domingo, não é? Onde diz assim,
Na verdade é justo e necessário, nosso dever e nossa salvação, dar-vos graças, bendizer-vos, Pai Santo, fonte da vida, porque neste domingo festivo nos acolhestes em vossa casa. Vê que faz ecoar toda essa questão da bondade de Deus, da paternidade, da casa. A gente pode repensar essa ideia de um filho pródigo que retorna à casa. Eu acho que tem todas essas evocações por trás desse prefácio. E aí de novo continua: hoje vossa família, para escutar vossa palavra, daqui a pouco nós vamos entrar no Evangelho, o efatá, o escutar a palavra, e repartir o pão consagrado, recorda a ressurreição do Senhor. Então cada domingo é isso, é dia de recordar a ressurreição do Senhor, é a nossa Páscoa semanal. E a gente faz isso, a gente recorda isso na esperança de ver o dia sem ocaso. A herança eterna vai ser entrar na posse desse dia sem ocaso. Né? Vai ligando aqui as coisas, meu irmão padre, e meus irmãos leigos também, né? Se o padre fizer esse prefácio, ou se você mesmo que o padre não faça, você pega esse prefácio para ler, para rezar durante o dia de hoje ou durante essa semana, não é? O repartir o pão consagrado recorda a ressurreição na esperança de ver o dia sem ocaso, quando a humanidade inteira repousará junto de vós. Não é? O repouso eterno, a herança eterna, é justamente esse estar com Deus, esse estar na comunhão, gozando dessa bondade do Senhor. Ditas todas essas coisas, nós nos colocando nessa sintonia litúrgica, vamos dar uma olhadinha no texto do Evangelho de hoje, que é o Evangelho de Marcos, no capítulo 7, versículos de 31 a 37. Aqui eu volto para algumas noções que nós já começamos a falar essa semana. Estamos no mês da Bíblia e eu já disse que a Bíblia é antiga, a Bíblia do tempo de Jesus não é a Bíblia como nós temos hoje, a Bíblia no tempo dos apóstolos não é como nós temos hoje. Naquele período era o que era um rolo. Essa semana eu mostrei para você, era como se a gente pegasse dois bolos daquele papel que a gente usa na cozinha, colocasse assim um colado no lado do outro, eles enrolavam aquilo daquela forma, ficavam aqueles dois rolos, e ali você ia abrindo o texto que estava para o lado, o texto que estava para o outro, podia dar até mais de 7 metros de comprimento, um pergaminho, um rolo desse em que continha o texto sagrado escrito só pela parte de dentro, a parte de fora não tinha nada escrito, etc. Agora você precisa pensar uma outra coisa. Esse texto não era dividido por capítulo, por versículo, nada disso. As histórias estavam escritas uma atrás da outra em 4 colunas. A folha, uma folha, digamos que a folha fosse desse tamanho, tudo emendado uma na outra, ela tem 4 colunas, 1, 2, 3, 4 colunas, que o leitor ia lendo uma coluna aqui, uma coluna ali, sem ponto, sem vírgula, sem nada disso. Então, a gente não tinha a divisão que nós temos hoje. O Evangelho de Marcos tem 16 capítulos, mas isso não era assim quando o Evangelho foi. Não estava lá escrito, né? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, não tinha nada disso. Não é? Quando esse Evangelho foi escrito em 67, era um texto único, ia passando de uma história para outra. Então, essa história que é contada hoje, desse giro que Jesus está fazendo, é um texto que antecede o segundo milagre da partilha do pão, a segunda multiplicação dos pães. Então, essa cena de hoje, nós vamos ver uma cena que está no exterior, etc. Depois nós vamos ver o milagre do pão dividido no capítulo 8. E depois nós vamos ter uma outra cena de um outro milagre que vai acontecer, de um cego que vai ser curado já em Betsaida, na terra onde Jesus estava. Então, entre um milagre do outro, do pão que é repartido, e aqui a gente precisa lembrar disso, a comunidade, quando ouvia falar de Jesus, que pegou o pão, partiu, antes ele deu graça, aí o haristou, que significa, daí vem a palavra Eucaristia, a gente tem que pensar que o cristão, e eu e você que estamos lendo, somos levados de alguma forma para o mistério da Eucaristia. Então, entre um milagre e o outro tem o milagre de cura de uma surdez e de uma fala, o milagre do pão que se reparte e o mistério de um que era cego e que passa a enxergar. Ou seja, nós as discípulas e os discípulos não compreendemos completamente ainda a Eucaristia. Nós precisamos ser curados da nossa surdez para entender a Eucaristia e precisamos ser curados da nossa cegueira para entender a Eucaristia. Santo Agostinho gostava de dizer que o sacramento, porque são os sinais visíveis, né, que tocam com o senso, com os sentidos, sinais sensíveis. Ele dizia que o sacramento era um verbum, uma palavra visibile, uma palavra visível. Então, a ação de Jesus, toda essa ação, era verbum visibile, era o verbo que se estava deixando ver, não apenas
deixando ouvir. Portanto, nesse milagre de hoje, a gente vê a palavra de Deus agindo, deixando-se ver por aquele homem que não ouvia, mas que podia ver, que podia se deixar tocar, era tocado pelo próprio Jesus. Então, e nós entramos na comunhão, na economia do sacramento, que é essa comunhão do toque, do deixar-se tocar e do tocar em Jesus. Então, a cena aqui está situada, Jesus está na região de Tiro, por Sidônia, continuou até o mar da Galileia e atravessou a Decápole. Ou seja, Jesus está em território pagão. É aquela região onde Jesus expulsou uma legião, um demônio que disse: nós somos uma legião, e entrou naquele homem, estava naquele homem, e quando ele saiu, ele entrou naquela manada de porcos que se afogaram. Jesus está vivendo aqui nessa região, dessa cura que realizou, de gente que estava endemoniada. Jesus está em território pagão. E com isso ele está dizendo para a comunidade, essa comunidade que estava aqui em Roma ouvindo esse evangelho, que já Jesus, no seu agir histórico, ele veio ao encontro dos estrangeiros, ele veio ao encontro dos pagãos, daqueles que não pertenciam a Israel. Aqui diz que essa comunidade, essas pessoas trouxeram um homem surdo para Jesus, um homem surdo que falava com dificuldade, um homem que balbuciava, e pediram a Jesus que impusesse a mão. Diz-nos o texto do Evangelho que Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. É uma cura que Jesus vai realizar, mas é que ele quer entrar agora na comunhão com esse homem. Porque esse homem, sendo surdo, ele tinha dificuldade de entrar em comunicação. Às vezes a gente tem dificuldade de entrar em comunicação, né? Você está vendo aqui esse vídeo, se tiver gente, um gritando de lá, outro falando de cá, eu vejo, às vezes eu ligo para minha mãe, começo a falar com ela, aí chega um, aí ela já está olhando, mainha, aí ela volta a prestar atenção. A gente com muita facilidade é tirada a atenção, né? Eu estou aqui falando para vocês, tem uns coraçõezinhos subindo, aí o coração está subindo, eu já estou querendo aqui olhar para ver quem é que está mandando esses corações para mim. Quer dizer, a gente tem sempre coisa que está ali tirando a atenção, está tirando o foco. Pode continuar mandando coração, não tem problema não, eu gosto. Então, quer dizer, tem coisas que podem tirar a atenção. Então Jesus o que é que faz? Pega este homem, coloca para fora da multidão e começa a entrar em diálogo com ele. É necessário que a gente se olhe nos olhos. Os alemães que gostam de dizer assim, né? Eu preciso falar com você unter vier Augen, com um diálogo a 4 olhos, em que a gente olha um no olho do outro. É isso que Jesus quer. Se afasta daquela pessoa. Como é que anda a comunicação dentro da sua casa? Como é que anda a comunicação na sua família? A sua família é daquele tipo de família que na hora que vocês sentam para comer, aí um pega um celular, o outro pega outro celular, tá todo mundo na sala, mas cada um cuidando do seu próprio interesse, sem prestar atenção um no outro, sem olhar para o outro. Então o que Jesus faz é justamente tirar a pessoa dentro daquele ambiente, porque existem certas doenças. Eu penso no pessoal que, por exemplo, tem dificuldade com o álcool ou com outros tipos de droga. O que é que muitas vezes se faz? Leva as pessoas, por exemplo, ao tipo Fazenda da Esperança. O que é Fazenda da Esperança? É um lugar onde afasta a pessoa para que ela possa se purificar das drogas que estão dentro dela. Ela vai ter que fazer a abstenção do uso das drogas, mas ela também deixa de estar num ambiente que para ela pode ser uma droga. Existe a droga que está dentro da gente e existe a gente que pode estar dentro de uma determinada droga. Uma droga de sociedade, uma droga de grupo que arrasta a gente, que leva a gente para a perdição com a sua linguagem, com o seu comportamento, com o seu estilo. E a gente só pode se libertar se a gente cortar vínculos. Se a gente realmente se separar, para tirar de dentro da gente aquele mal que ela está. O povo de Deus saiu do Egito, diz que levou 40 anos no deserto. Geograficamente falando, era muito fácil passar do Egito para a Terra Prometida. A dificuldade era tirar a escravidão de dentro, para que você agora se tornasse um filho livre, aquilo que nós dissemos na oração, não é? Se redimido. Experimentar a verdadeira liberdade para a qual Cristo nos libertou. Essa é a passagem mais difícil.
tirar de dentro da gente. E aí, geograficamente, a gente precisa se afastar de certo ambiente. Porque, na verdade, não é só a gente que mora em uma determinada casa. Tem uma casa que mora dentro da gente. Não sei se você já tem sonhos recorrentes. Tem gente que tem sonhos recorrentes. E no sonho, só sonha com a casa da infância. Já está, não sei, há trocentos anos vivendo em uma casa nova, em um apartamento novo, mas sonha com aquele apartamento em que ela viveu, aquela casa em que ele viveu e que ainda vive dentro dela. Aquela cidade que ela está fugindo ainda hoje. Já foi para o exterior, já está fazendo a experiência de ser expatriado há anos. Mas aquela casa ainda está dentro dele. Por um certo sentido, tem algo de positivo também nisso, né? Em certa vinculação, quando aquilo é algo positivo, e pode ser algo negativo quando todos esses retornos são negativos para a nossa saúde mental, para a nossa saúde espiritual. Jesus se afastou da multidão, vai conversar com o Senhor, vai fazer o seu gesto fora. Aí o que é que Jesus fez? Pegou e tocou no ouvido. Eu não sei se você, mas quando uma pessoa toca no ouvido da gente, né, tem gente que está assim, ou toca no ouvido, já toma aquele choque. O ouvido é uma área muito sensível. Então Jesus joga seu dedo para dentro do ouvido do cara. Mas o dedo. O Evangelho de Lucas, uma certa feita, quando Jesus estava sendo muito criticado por algumas pessoas que diziam que ele fazia certas coisas pelo Beelzebul, o chefe dos demônios, Jesus disse assim: olha, se eu faço essas coisas é pelo dedo de Deus, significa que o reino de Deus chegou para vocês. Capítulo 8 do livro do Êxodo, quando Moisés faz alguns sinais lá na frente dos magos do faraó, eles gritam: é o dedo de Deus, o dedo. Então o dedo de Deus significa Deus agindo. Nós temos um cântico, não é, que nós cantamos em momentos muito solenes na vida da igreja, quando começa um sino de uma grande reunião, uma assembleia, momentos de ordenações de um bispo, de um padre, etc. A gente canta um canto chamado Veni Creator Spiritus, que foi escrito por São Rabanus Maurus, que foi bispo de Mainz, aí na Alemanha, na Mongúcia, não é? E lá no Veni Creator Spiritus tem uma passagem que chama o Espírito Santo de Digitus Paterne Dextere, dedo da mão direita de Deus, que é o dedo indicador, não é, que é aquele dedo que aponta o caminho. Mas o dedo indicador também é indicador no sentido de dizer: saia daqui, não é? Dizer, sai. Então é aquele dedo com o qual se indica o mal que ele tem que sair de uma determinada vida. Então esse é o dedo que dá a indicação, é o dedo que é poder. Então Jesus, quando toca no ouvido desse homem, está dizendo que está tocando no ouvido dele com a força do Espírito. Lembra que naquela Capela Sistina tem uma pintura bonita de, não é, aquela gente que tá, o dedo de Adão e o dedo criador de Deus que vão ao encontro, que se tocam. Essa é a imagem. É esse homem agora, se a gente pensa nessa pintura, é esse dedo que está sendo tocado para recriar o homem. Ora, em Israel, qual é o mandamento fundamental? Shema Israel. Escuta, Israel. A verdadeira escuta do homem daquilo que Deus fala só é possível quando a gente é tocado pelo Espírito Santo. É a circuncisão do ouvido. É o ouvido que é tocado, que é cortado, que é aberto para poder agora escutar. E aí, depois que Jesus faz isso, ele faz um outro gesto. Aí pode ser um bocadinho de nojo, que Jesus cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Mas pense nas pessoas que se amam. Não é? A gente dá beijo de amigos, dá um beijo no lado, um beijo no rosto do outro, né? Depende da cultura também, né? Os russos, por exemplo, dão um beijo que é um encostar, que chama de próprio o nome beijo ósculo, né? Que o ósculo que toca com óris, com a boca, na boca do outro, né? Isso é dentro de determinadas culturas que existe esse tipo de saudação. De modo geral, o beijo a gente passou para esse beijo no rosto, não é? Mas o sentido original é esse de tocar os lábios nos lábios. Daí vem até a palavra adoris, de adoração, né? que é quase como dizer para a gente que a gente também ter em nós os lábios da própria divindade. Adorar é entrar numa comunhão. Então, um casal que se ama, eles se beijam. É óbvio que num beijo
Não tem pra onde escapar. Vai saliva de um lado, saliva para o outro. Mas a saliva, no mundo antigo, significa um condensado do hálito, um condensado do espírito. É o ar que se condensa, digamos assim, não é? Essa fase de condensação, aquilo que é o puro espírito, a pura respiração, que de algum modo se transforma nessa forma líquida. Então a saliva significa aquilo que vem de dentro do outro, é o que de mais íntimo, não é? Pode existir dentro do outro, que Jesus agora comunica. Então esse beijo, não é? Esse tocado, melhor dizendo aqui, né? Com a saliva na língua do outro, é uma forma de transmissão do hálito condensado. O hálito, olha só, na língua de Jesus, hálito se diz ruá, que dá pneuma em grego, que dá espírito em latim. Então essa saliva, de novo, é um símbolo do espírito. Assim como o dedo era símbolo do espírito de Deus agindo, a saliva também é uma forma materializada, condensada desse espírito. Ou seja, a verdadeira comunicação só pode acontecer quando o ouvido do ser humano está aberto por Deus. E quando a sua língua é tocada também pelo Espírito de Deus. Veja aqui agora, porque o Evangelho de Marcos é o Evangelho que está sendo escrito para catecúmenos, para pessoas que estão se preparando para o rito do batismo. E até hoje, no rito do batismo, tem esse rito do chamado efatá. O padre, quando batiza uma criança, depois ele toca no ouvido da criança, toca nos lábios da criança e diz: Nosso Senhor Jesus Cristo, que fez o surdo ouvir e o mudo falar, conceda-te que tu possas logo escutar a sua palavra e proclamar seu louvor para a glória de Deus Pai. Então, mas vejam uma coisa, a comunicação só é possível, falar corretamente só é possível quando a gente aprende a escutar corretamente. A ortolalia só é possível quando existe também essa capacidade de ouvir corretamente. Olha o nosso Brasil que nós estamos passando. Estamos vivendo um sério e dramático problema de comunicação. A gente já não sabe mais ouvir o outro, o ponto de vista do outro. Se o outro não diz aquilo que eu quero ouvir, para mim ele já é um inimigo, e aí a minha palavra já é uma palavra que distorce o outro, que humilha o outro, que aniquila o outro. E justamente porque eu não aprendi ainda a escutar o que o outro tem a me dizer. O milagre da comunicação, se você quer aprender a falar corretamente, você precisa aprender a ouvir corretamente, a ouvir as razões do outro. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, versículo 26, diz assim: olha, vocês não entristeçam o Espírito de Deus com o qual vocês foram marcados. Vocês não deixem sair da boca de vocês nenhuma palavra torpe, mas somente aquelas palavras que servem para edificação do outro. Esse é o significado desse ser tocado pela mão de Jesus, por essa saliva. É Jesus que endereça os nossos ouvidos na direção da reta palavra do outro, escutar o que o outro está dizendo. E mais do que isso, sendo capaz mesmo de ir além daquilo que ele escuta e perceber as causas da sua fala. O que é que o leva a falar dessa maneira? E aí, se eu aprendo a escutar, eu vou também aprender a falar. É Jesus tocou a língua dele. Aí tem um outro gesto aqui que é muito bonito. Jesus olhou para o céu. Olhou para o céu. É o mesmo gesto que ele vai fazer antes de partir o pão. É o mesmo gesto que ele vai fazer antes. A Eucaristia, que é um bendizer a Deus olhando para o céu, começa com esse se abrir para o outro e abrir o coração do outro para a escuta da palavra, porque antes de ter o milagre do pão e partido na Eucaristia, o que é que acontece? É o rito da palavra, é a escuta da palavra, é a eliminação da surdez do coração humano, para que a gente possa, como o novo Israel, escutar ao Senhor. E aí Jesus suspirou e disse: efatá, que é uma palavra em aramaico que Marcos traduz, que significa abre-te. Dizem que todas as vezes que no Evangelho de Marcos a gente escuta uma palavra dita em aramaica, é palavra que está sendo dirigida a quem é discípula de Jesus.
a quem é discípulo de Jesus. Então essa comunidade que estava aqui em Roma é a comunidade de discípulos de Jesus. A esta comunidade Jesus está dizendo para se abrir o seu coração. Mas diz aqui que Jesus suspirou. A Vulgata, que é o texto que São Jerônimo traduziu, né, diz que o mês da Bíblia é mês de setembro por causa de São Jerônimo, né, que fez essa tradução. Nesse texto, segundo essa tradução de Jerônimo, pelo menos na Neo-Vulgata, está lá que diz Jesus gemuit. Em vez de suspirar, diz Jesus gemeu. Gemeu. Aí eu sei que você já está lembrando aquela carta de São Paulo aos Romanos 8:26, que diz que o Espírito reza em nós com gemidos inexprimíveis. Então aqui é uma oração de Jesus no Espírito. A saliva é uma condensação do Espírito, o dedo de Deus é dedo que lembra o Espírito, mas esse orar de Jesus é também como o Espírito reza, gemendo. Aquele homem que não sabia falar, Jesus agora toma o lugar dele na sua forma de falar também. Vai falar como ele fala. Não é isso que uma mãe faz quando um filho não sabe falar, não fica imitando a fala do filho, babá. Depois ela começa a fazer de uma forma que o menino agora já vai entrar na linguagem da mãe. Assim é a igreja, não é? A gente vai introduzindo as pessoas na linguagem da liturgia, ela vai repetindo, depois ela ganha a sua própria linguagem. A gente vai entrando na linguagem do Espírito. Deus entra na nossa linguagem, a linguagem dos símbolos, a linguagem dos sinais, para depois a gente ter a liberdade de rezar também no seu mesmo Espírito. Então Jesus reza como esse homem falava, gemendo, suspirando, para que ele possa alcançar a sua liberdade, porque Jesus é aquele que toma o nosso lugar diante de Deus, nosso lugar de pecado, e assim ele nos resgata. Voltamos à oração da coleta de hoje, né? Se você for chegando atrasado, depois ouve lá tudo que eu já disse no início. Então, imediatamente os ouvidos daquele homem se abriram. Na verdade, diz ali, não é? Ele ficou ortós, que é uma palavra que dizer, ficou correto. Não é? Essa capacidade, existe a ortopedia, que é para consertar o pé, não é? A ortolalia, que é para consertar a fala, e essa capacidade de ouvir corretamente. Nosso problema é esse. Hoje a graça que a gente tem que pedir a Jesus é a graça de escutar corretamente. De escutar, Senhor Jesus, corretamente o que Tu nos falas por meio da Tua palavra, mas ajuda-nos também a escutar corretamente as nossas irmãs e os nossos irmãos, para que sejam eliminadas as nossas dificuldades. Depois daquilo a língua dele se soltou e ele falava sem dificuldades. Mas quantos assuntos são difíceis hoje em dia da gente tratar na política, na sociedade, na economia, dentro da igreja, e que a gente tem que pedir a graça a Jesus de saber se escutar, para que a gente possa falar dessas coisas com tranquilidade, sem criar inimigos para falar das coisas difíceis. As coisas difíceis significa que elas precisam ser faladas, mas com apoio divino. E aí a gente imitar Jesus, né, que gemeu, que falou como o homem falava. A gente tem que descer a linguagem do outro se a gente quer entender o outro, não é? Essa encarnação na comunicação do outro. E aí depois Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém aquilo que ele tinha dito, e quanto mais ele recomendava, mais se divulgava, e muitos ficaram impressionados e diziam: ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos faz falar. É aquela expressão que a gente vê no livro do Gênesis, que Deus fazia bem todas as coisas. Jesus é esse, portanto, que entra naquela criação que perdeu a sua capacidade de ser aquilo que era pelo mau uso da própria liberdade. Então Jesus é esse que vem e reorienta, redime a criação, dá para ela de novo a possibilidade de estar naquela mesma sintonia com a qual ela foi criada. Deus viu que tudo que ele fez era bom. Jesus chega e pega aquela coisa que o homem fez de errado na sua vida e começa a colocar no rumo certo, no jeito certo. Gente querida, essa é a minha oferta para esse domingo, um áudio que eu sei, um vídeo que eu sei que ele é longo. Se você tiver paciência, veja, mande para outras pessoas, se você achar que vale a pena. Quero abraçar alguns irmãos sacerdotes que estou vendo aqui participando, né, dessa transmissão diante de um. Eu fico até com vergonha, porque são gente da área da liturgia, mas eu espero que eu não tenha dito bobagens e que eles também me avaliem se esse tipo de leitura que faço está dentro desse espírito. Então, portanto, eu meditei sobre a oração. Então agora vamos nos dirigir a Deus com essa oração. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas,
Concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor, meu irmão, minha irmã, esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém. Meu abraço para a Silvia Fernanda, a primeira que chegou aqui hoje, né, me dando a companhia, o sustento moral. E o Padre Edson Nascimento também, muito obrigado a companhia de vocês, a Vânia Brito, Mirtes Batista, Amelinha Reis, Rose Santos, Jane Souza, Rosineide Trindade, Ana Paula Brandão, Wilma Costa, Rita Lombardi, Genilza Lisboa, ao meu querido amigo Padre Rodrigo Tomás, né, formado aqui em liturgia pelo Pontifício Instituto Santo Anselmo. Rodrigo, tu vê se eu disse bobagem aí, me diz depois, me fala no privado. Nada, rasga o verbo logo aí. Belarmina, um abraço para ela, Mariane Lopes, Cacto Suculenta, Luciana, um abraço para Joel Mandrade, Barbosa, Marilza Matias, um abraço então também para a Paróquia de Croatá, um abraço aí a todos nós, os amigos da Paróquia de Croatá se preparando para a festa de Nossa Senhora das Dores, um abraço para Edilene Borges. Então, eu acho que eu abracei, saudei todos aqui que eu vi presente nessa live. E vocês que estão aqui na live, começa a disparar aí as curtidas, já vou salvar aqui, depois que eu chegar em casa, mais tarde, eu vou salvar lá no YouTube e vou salvar também no Facebook. E vocês, quando forem por lá, curtam, né, e vão indicando essa nossa página também para outras pessoas e esse nosso perfil. Fiquem com Deus, um domingo abençoado, santa e feliz Páscoa semanal.